Boa tarde a todos. Saúdo inicialmente ao presidente da Câmara, senhor Maurício Gol, e ao vereador César Campesato, meu amigo conterrâneo de Tubarão, e parceiro aí que comprou a ideia de conversarmos um pouquinho sobre saúde hoje. Em seus nomes, saúdo a todas as vereadoras, vereadores presentes. Boa tarde a todos. O tema proposto pelo vereador foi que nós conversássemos um pouquinho sobre a saúde pós-pandemia. Eu vou me permitir, senhores e senhoras, a ampliar um pouquinho essa discussão e vocês, durante a minha fala, já vão compreender aonde eu vou querer chegar. A pandemia fez com que a gente ficasse em casa, né? Todos nós ficamos, mudamos hábitos. Doutor, isolou. Se o senhor puder aproximar mais o microfone, okay. Isso ficaria melhor. Nos isolou, ok agora? Nos isolou das pessoas, mudou os nossos hábitos, passamos a ter uma modificação grande na nossa vida. Consequência disso, redução de hábitos saudáveis. Não saímos mais de casa, não abraçávamos as pessoas, não fazíamos exercícios. Redução muitas vezes até de hábitos alimentares, né? Pelo fato de que a gente estava isolado, a gente acabava se concentrando e fazendo coisas que, entre aspas, não deveríamos, pelo menos não todos os dias. O simples fato esse de alterar essa rotina trouxe consequências desastrosas para todos nós. Aumento de obesidade, estresse, piorando tanto a saúde física quanto mental, dentre outras tantas coisas que aconteceram. Eu acredito que a pandemia, o Covid, foi uma coisa terrível, com certeza, mas as consequências duradouras dela são tão ou mais importantes do que ela em si. Nos alimentarmos melhor, exercitarmos, faz com que doenças como hipertensão arterial, diabetes, fibromialgia, doenças degenerativas, câncer e tantas outras passem a ser menos frequentes. Mas isso é só pós-pandemia? Por isso instigo, senhores, que a gente pense. A pandemia, ela intensificou esse problema, com certeza, mas ele já existia. Os nossos piores hábitos aumentaram. Mas, pensem em uma coisa. Muitas das nossas crianças hoje, elas não correm na rua, elas correm da rua para o seu computador. Eu lembro que minha mãe puxava a orelha minha para eu voltar para dentro de casa. Hoje eu dou cutucão no meu filho para ele sair da frente do computador e ir para fora. Isso, com certeza, gera falta de exercício, exposição ao sol. A nossa vovó sempre dizia que o banho de sol curava quase tudo, né? Sol e sopa, né? Canja. Claro, isso foi se perdendo e se perdeu muito mais com a pandemia, mas já acontecia antes. E a gente precisa voltar a fazer isso. Uma pesquisa do mestrado em saúde coletiva da FURB, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, fez um levantamento em 700 adolescentes de 10 a 15 anos da rede municipal escolar, aqui em Blumenau. 48% desses adolescentes apresentavam excesso de gordura corporal medido por um sistema que é a bioimpedância, que é muito mais factível do que fazer simplesmente o IMC. O que significa isso? Significa que quase a metade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, estão obesos. Dados de adolescentes atendidos no SUS de 2013 a 2019. Mais da metade tem resistência à insulina, ou seja, um pré-diabetes. Dislipidemia, obesidade central, inflamação crônica. Todos fatores de risco a doenças como pressão alta, câncer, diabetes. E no futuro, o que nós teremos, se não fizermos nada? Mais câncer, mais pressão alta, mais hipertensos, mais diabéticos, mais pessoas com problemas renais, etc, etc. Bom, e aí é uma coisa que eu sempre falo, e, né, Campesato, a gente já conversou muito sobre isso. Nós estamos falando sobre saúde ou estamos falando sobre doença? Vocês percebem que até agora a gente falou de doença?
Outro grave problema que a gente vive, que muitas vezes não nos damos conta no dia a dia, é a questão do trânsito. Inúmeras mortes, inúmeras pessoas que são afastadas das suas atividades laborais por causa do trânsito. Para vocês terem uma ideia, eu peguei uma fonte da jornalista Márcia Pontes, 2020. De abril a maio daquele ano, houve um aumento de 65 para 121 vítimas com acidente em Blumenau. Vítimas não mortes, tá, pessoal? Vítimas de pessoas que sofreram acidente e tiveram alguma lesão. Isso fez com que ela fizesse um alerta e um levantamento interessante. Vocês têm ideia de quanto foi gasto, somente gasto direto? Bateu o carro, a moto, foi parar no hospital e necessitou atendimento médico, etc. Não contando o gasto, que parou de trabalhar, etc. Só o gasto direto de 2003 a 2011 em Blumenau foram gastos R$1.765.666.663 É muito dinheiro. E quantas doenças? Será que algum dia vamos dar conta do que temos? Sabemos que hoje o município injeta muito mais dinheiro do que constitucionalmente é previsto, né? Aqueles famosos 25%. Mas isso resolve o problema? Eu tenho certeza que todos vocês recebem demandas de que precisa alguém de um exame, de que o outro precisa de uma cirurgia. Isso no dia a dia, provavelmente de vocês, isso é muito frequente. Dados de ontem, do Sistema de Regulação de Blumenau. Consultas pendentes em endocrinologia, no Núcleo de Atenção ao Diabético, 2.239. Consultas em pneumologia, 1.186. Em cardiologia, 1.026. Hoje nós temos uma demanda reprimida total de 83.094 procedimentos, sejam eles consultas ou exames no município de Blumenau. E a gente cobra cada vez mais, né? A gente cobra do secretário de saúde, cobra do prefeito, vamos abrir mais, vamos colocar mais médico, vamos, né, fazer mais exames. Mas isso resolve? Eu acho que não. E é por isso que eu venho falar com vocês. Esse buraco nunca vai acabar, gente, se nós não tomarmos uma atitude preventiva. A população aumenta, os hábitos pioram. Atualmente vivemos em Blumenau também um movimento de migração importante, trazendo muitas pessoas que muitas vezes se incorporam ao nosso sistema de saúde, com todo o direito que eles têm. Mas tudo isso faz com que essa questão cada vez piore mais. Os casos vão aumentando exponencialmente, tanto em recursos, quanto em vidas e qualidade de vida. O que nós devemos fazer então? Cobrar mais em prevenção de saúde. O orçamento da Secretaria Municipal de 2023, foi falado agora que vai vir de 2024, né, presidente? Mas de 2023 foi 582,3 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, gente. O que fazer? Meus queridos, senhoras e senhores, vereadores, nós precisamos de programas de educação permanente, tanto do ponto de vista de educação alimentar, de atividades físicas, educação no trânsito, diminuição do uso de substâncias como tabaco e álcool. Prevenção é a palavra que deve estar cravada na mente de todos os que planejam o futuro dessa cidade. Já temos projetos pilotos acontecendo. Precisam ser ampliados? Com certeza. Por isso são pilotos. Já temos, inclusive, leis que precisam sair do papel. Né, vereador Campesato? Exemplos. Câncer de pulmão. Eu sou cirurgião torácico, né? Tenho até um paciente na mesa hoje. Né, Bruno? Mas, felizmente do Bruno foi uma coisa boa que eu tratei, mas o que eu mais trato é câncer de pulmão. Qual é a quantidade de câncer de pulmão que existe hoje? É o tumor que mais mata no mundo. Precisa ser assim? Existe um gráfico, eu não trouxe, né, a apresentação, mas tem um gráfico que demonstra que o câncer de pulmão, no início do século passado,
ele era menor do que o câncer de estômago, bexiga, mama, do que todos eles. Por quê? Porque não se fumava. O tabaco hoje é um grande mal na nossa sociedade e muitas vezes a gente vê crianças já começando na mais tenra idade com esse vício. E, claro que isso se perpetua e no final nós temos problemas. Doutor Romero, o senhor tem mais 2 minutos para finalizar. Tá, ok. Bom, o projeto de lei, então, Educação no Trânsito, do vereador Campesato, já traz um pouco dessa questão da educação no trânsito, que eu acho que é importantíssimo que a gente precise, né? A criança consciente, ela vai ser um adulto responsável. E, além disso, ela vai pegar no pé do pai e da mãe quando esses estiverem dirigindo. Ela vai servir como um balizador. A própria FURB, que foi criada por essa comunidade para fazer com que ela crescesse, já tem projetos. Hoje nós temos ligados ao mestrado 2 projetos de extensão. Um é o Doce Alegria, que trabalha com crianças diabéticas, e tem um outro que trabalha com crianças com sobrepeso. Mas, até que ponto a gente consegue avançar? Um exemplo, esse estudo que eu falei antes, ele foi um estudo realizado com a Secretaria de Educação, só que foi um estudo que ele precisa ser ampliado. A própria Secretaria solicitou isso, que fosse feito em todas as escolas, ampliando. A FURB daria boa parte do processo, mas precisaria de um funcionário que ficasse responsável por tocar isso. Por causa de R$60 mil, que seriam 2 anos do salário dessa pessoa, até hoje esse projeto não foi adiante. Bom, insisto que esse deve ser um projeto do município e não de uma gestão. É o futuro da nossa sociedade, é o futuro das nossas crianças. Mais saudáveis, mais ativas. Custa dinheiro? Com certeza. Mas, pessoal, é muito mais barato investirmos nessa prevenção do que todo o dinheiro que está sendo gasto depois. Com curar, com trazer, né, solucionar esse enorme gama de problemas que acontece se isso não for feito. Para finalizar, gostaria de agradecer a oportunidade e espero que essa sementinha, esse alerta, fique presente em vocês e que isso leve, né, essa Câmara a pensar em soluções. Nós temos soluções, nós somos parceiros e estamos aqui para ajudar. Muito obrigado.